Olá, estamos de volta com mais uma Assembleia Popular. Este programa é regido pela Resolução 839 de 2004 da Assembleia Legislativa. Aqui, os participantes usam a tribuna para falar da nossa comunidade. Hoje teremos 9 participantes. Cada um terá um tempo de 6 minutos e 40 segundos. O primeiro é o senhor Belmiro de Souza. Alô, estou aqui mais uma vez, graças a Deus. Obrigado, meu Deus, que o Senhor me deu a condição de eu estar aqui mais uma vez. Boa tarde, bom dia, boa tarde a todos. O que eu venho falando é o que eu venho falar agora, é o que eu venho falando já faz algum tempo. Fato de injustiça de marcas e patente dos que está na justiça dizendo que são justiça, que na verdade estão agindo de má fé. Isso está com 19 anos quando se fala de marcas e patente, 2 patentes e 2 marcas. Mas já faz uns 24 anos, 23 para 24 anos, que eu venho cobrando algo na justiça que eu venho para resolver e nada tem sido resolvido durante todos esses anos. Não encontrei um advogado que viesse a resolver uma causa com sinceridade. E hoje é mais um dia que eu estou aqui cobrando. Começou por marcas e patente, o NPI agiu de má fé, e eu fui para a Consolação 2005, quando isso estava começando lá, o órgão lá quando se fala de defensor público. E lá ficou mais ou menos uns 10 anos, já saiu, foi para outro lugar, foi para Fernando de Albuquerque, que eu estou informado, e nada resolvido. Eu peguei, lá era a doutora Patrícia Simões Sale, ela agiu de má fé, ela saiu fora, veio outros advogados, que um era um tal de Almorim, não sei o que, Almorim, tinha mais um outro que era em dois, agiram de má fé também. Eu fui no OAB, fui num monte de lugar aqui dentro de São Paulo. Onde que tinha lugar para mim ir, eles mandavam eu ia. Aí depois fui para Diadema, porque disseram que era em Diadema, que eu morava em Diadema na época. Lá também, um barraco que eu morava na favela, eles tomaram também. Enquanto eu fui para Santa Catarina, eu vi a minha mãe que ia ser operada da vista, que estava acabada de 7 anos, que eu não via ela. Quando eu cheguei de volta, tinham tirado a pessoa que eu coloquei lá para cuidar lá do barraquinho meu, meus pertences, jogaram meus pertences fora, jogaram o cara para a rua, jogaram meus pertences fora e botaram outras famílias, porque estava desmoronando lá, botaram um casal com a criancinha lá dentro do que é meu. E lá, eu fui na prefeitura um monte de vezes, eles chegaram a me caçar lá dentro, foram no banheiro, que eu estava vendo que tinha pessoas que estavam me caçando, enquanto que eu fui no banheiro. Um safado, fingindo de faxineiro, foi lá me caçar lá dentro do banheiro. E um monte de coisa que aconteceu. Se for para mim explicar isso tudo agora, vai demorar. Depois eu peguei uma tal de a primeira foi a Patrícia Simões Sale. Depois foi a doutora Neuza, particular, que era da Igreja Mundial do Poder de Deus. E depois, bom, teve um monte ali. Uns que eu lembro ali também é o doutor Bruno, doutora Ivete, do Pátio do Colégio, depois doutor Bruno, doutora Sabrina. Esses 3 estão na minha memória aqui. E tem mais um monte de advogados sem vergonha aí. E eu estou cobrando, amontoa uma questão por cima da outra. Lá na saúde, no albergue que eu estava lá, eles me deram o endereço para mim ir para o Arsenal, sendo que eu falei que tinha que ligar para lá, porque eles já tinham me mandado embora uma vez, porque eu cheguei lá, a assistente veio me perguntar o motivo por que eu tinha voltado lá, que eu já tinha morado lá uma vez, e eu falei que é porque eu estou resolvendo uma questão de marcas e patentes. Lá na Consolação 2005, os defensores públicos agiram de má fé, e aí ela pegou fogo, e pá, porque não sei o quê, e pá, chamou lá um tal de Nelson, também, pensando que iam me fazer eu calar a boca.
E aí tá. Aí pegaram o meu cartão de volta, que já estava já permitido já para entrar, porque tinha tido boa conduta na outra vez que eu tinha morado lá. Tomaram o cartão meu de volta. Depois ele fingiu que ia deixar eu entrar, mandou eu ir buscar os documentos e assegurou o cartão. Quando eu cheguei de volta, já estava desligado de volta já. Você, doutor Nelson, se você pensar que passou, você está muito enganado. Isso já deve ter passado já uns 10, 15 anos. O que eu quero saber é o seguinte, que a justiça não apareceu, não resolveu o problema que está para resolver desde o começo, e você é mais um cúmplice. Com certeza, um parente teu, filho teu, marido da fulaninha que estava falando comigo, da assistente, ela deve de ser esposa do seu filho, não sei, alguém parente seu. Isso vai dar pano para manga, tá? Tudo isso aí vocês vão ter que dar conta. Eu quero justiça porque eu nasci aqui no Brasil, não devo nada para ninguém, enquanto que eu estava sendo massacrado lá no meio do mato, cuidando de porcada, com idade de 4 para 5 anos, cuidando de vaca louca, passando por cima de mim e me esmagando. Você estava estudando, o seu pai, o seu avô estava estudando, para hoje agir da maneira que vocês estão agindo. Por isso eu quero justiça. Estou cobrando justiça, já está com esses anos todos, e eu quero justiça. Eu quero juro, eu quero tudo que tiver segundos. de direito, porque nada paga a injustiça o tempo que eu perdi. Tá bom? É isso que eu quero. Obrigada, senhor Belmiro. Agora o senhor Lorivaldo Delfino. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Antes de começar, meu nome é Lorivaldo Delfino, o vampiro da rede. Hoje eu estou aqui trazendo a indignação de, mais uma vez, trazer nomes. Mas antes, expor o seguinte, para você, cidadão, que você é responsável, que você é o cara, que não existe o eu sem o nós. E nós é que temos que fazer diferença, fazer a maioria, ser aquele pênis que entra e que sai, o que põe e o que tira. Sim, o pênis que entra, o pênis que sai. Porque enquanto formos maioria e queremos o bem do país, o bem do planeta, a coisa vai acontecer. E começo assim, com essa linguagem felina, mostrando para você, cidadão, com resultados, com a situação de pôr a cara à tapa, mas muito mais do que isso, de se expor e mostrar a verdade, doa a quem doer. De colocar na carne a verdade e que você também é responsável. E expor o seu medo, cidadão. É bom que se diga que nós somos cidadãos comuns. Meu nome, cidadão comum. E te passo resultados. Não existe representante se não existir uma lei em que o representante e o cidadão siga. Então, para você estar acima de qualquer parlamentar, seja ele deputado, vereador, seja ele o diabo que for, nós temos a lei a nosso favor. Se, infelizmente, a justiça é cega e a verdade é o que todo mundo vê, é exatamente com esse ponto de partida que eu vou te mostrar. Que a injustiça, tá? Que a justiça é cega e que a injustiça todo mundo vê. Saímos às ruas, promovemos cidadania, levantamos protocolo, levantamos problemas, levamos aos vereadores, trazemos aos deputados, ênfase nos vereadores, que são a base do nosso trabalho. E denunciamos problemas, como vou dar agora exemplo. Denunciamos a Avenida Aricanduva, o Rio Aricanduva, que há mais de 10 anos não era limpo. E nos últimos 3 anos, a limpeza ficou fora da situação da gestão. E o agora governador Dória, que era prefeito, fez uma cidade linda. E nesse cidade linda, ele fez o quê? Fez lá um trabalho na Aricanduva. E nós fizemos o quê? Uma semana antes, fizemos todos os itens da Aricanduva, que gerou 180 itens. O nobre prefeito, que agora é governador, saiu e não fez o principal, a limpeza da Aricanduva. Denunciamos ao Ministério Público. A doutora Camila Mansur fez virar inquérito. Inquérito número
43.0279.0000.405, de 2018. Estão limpando o Aricanduva. E nós estamos acompanhando. Na mesma sequência, a Avenida Mateu Bey, fizeram o asfalto novo, o programa Asfalto Novo. E deram para nós, para o povo, que aquele asfalto teria, brincando, 8 anos de garantia. Durou 10 meses. Denunciamos ao Ministério Público, ainda com a gestão Dória. O que aconteceu? Mandaram de volta para nós, dizendo que a buraqueira, quem arruma, é a Prefeitura. Só que nós devolvemos o recurso. Não estamos reclamando da buraqueira, estamos reclamando da garantia do asfalto novo. Doutora Maria Sofia, virou inquérito. Inquérito número 14.279.193/19-8. Eles vão ter que refazer a Mateu Bey. Agora, meu amigo, antes de fazer isso, nós cobramos vereadores, mandamos ofícios. E esse babaca que está falando aqui, esse idiota, esse imbecil que está aqui falando, está agora proibido de entrar na Câmara. Por quê? Denunciamos a máfia da saúde pela Fundação ABC na região da Zona Leste. ênfase em todos os vereadores e focamos na presidente da Câmara. Uma vereadora lixo, bactéria, nome Juliana Cardoso. Promoveu um teatro dentro da Câmara de Vereadores. Eu só não apanhei porque a GCM cercou eu. Mas se alguém relamou em mim, tenha certeza, eu volto para casa. Eu não sei se minha casa é o inferno, então eu volto para o inferno. Porque só vai saber aonde você pertence a hora que você morrer. Fato, retrato, registro. Depois desse teatro, o líder de partido da nobre vereadora Lixo, Cancro, Bactéria, entrou aí com um pedido gravado na 184, sessão plenária da Câmara, e, para nossa surpresa, o presidente da Câmara, Eduardo Tuma, acatou. E eu estou proibido de entrar na Câmara. Fizemos o quê? Entramos com mandado de segurança. Mandado de segurança número 0034306-34 de 2019.8.26.00. Sabe o que aconteceu? O Ministério Público devolveu para o Tribunal de Justiça, ainda em análise, e diz o seguinte, que o presidente da Câmara não proíbe ninguém de entrar. E a GCM também não proíbe. Daqui a pouco eu vou estar lá registrando pela 24ª vez. Fato, retrato, registro. É só você falar a verdade que você deixa esses caras nervosos. Para quem gostou, muito obrigado. Para quem não gostou, vá para o inferno. Obrigada, senhor Lorivaldo. Agora, a senhora Aparecida Santana. Paz e bem a todos. Bom, eu vou continuar com o mesmo tema passado. Eu vou falar um pouco sobre os asiáticos. Um pouco não, bastante. A respeito dos chineses. O que eu falei na semana passada é que eles não permitem que residam no país dele as pessoas que não sejam nativos da China. E eu concordo, em partes, eu acho que eles estão certos, porque ficar com uma bagunça que nem está aqui nesse país, eu acho que a procedência deles é correta. A pessoa, para trabalhar, para estudar, quer dizer, para se manter, para se sobreviver no país, tem que ser o nativo daquele país, porque assim não gera bagunça como está no nosso Brasil. E hoje eu vou falar a respeito do Japão. O Japão é o seguinte, pessoas, eles estão, eu acho que, se assoberbando demais aqui dentro do país, da nação brasileira, inclusive nos âmbitos públicos, como aqui na Assembleia, como em hospitais, como na Câmara, como assim em vários lugares.
Eles são pessoas muito debochadas, mal educadas, e ficam se sobrepondo sobre aquelas pessoas, querendo passar moral, querendo dar educação para a pessoa. Então, eu acho que eles não estão nesse direito, eles também não permitem pessoas de fora que não sejam nativos dentro do país deles, e eu não acho que eles estão errados. Agora, eu faço uma pergunta: por que eles saem de lá e vêm para o Brasil fazer a feira aqui? Fazer a bagunça, implantar costumes como o Japão House, o bairro da Liberdade. Aqui no Brasil, tem que ser tudo do brasileiro, é tudo para o brasileiro. No Japão, eles fazem lá o que eles quiserem. Os chineses, eles fazem o que eles quiserem. Como que se saísse daqui uma turma de brasileiro, fosse a metade daqui do Brasil e fosse para lá, colocar sabe, coisas que eles não gostam, que não me interessa. Então, quer dizer, eles deveriam meditar e sabe, se mandar daqui do Brasil, porque eles estão acabando com a nação brasileira, tirando trabalho, tirando costumes, sabe, ensinando coisas, violência, coisas assim horríveis. Por que eu estou falando isso? Porque eu conheci vários e muito mal educados. Uma senhora, uma japonesa, aqui dentro desse auditório, se dizendo passar por uma pessoa de sociedade. Eu estava aqui, ela me fez eu sair do auditório. Olha, você, por favor, quer se retirar, porque é um ambiente fechado, é uma solenidade fechada. Como que ela pode fazer isso, sendo que aqui é um espaço público? E fora outras coisas que a gente vê. Uma outra, a pessoa foi retirar a doação de alimento, ela pegou a sacola de alimento, porque era uma pessoa de cor, pegou e jogou o alimento da pessoa no chão. A mulher teve que se curvar e pegou a sacola de alimento. Quer dizer, por que nós devemos aceitar isso? Porque eles são superiores? A eletricidade, nós sabemos, está com a China. O Japão, nós sabemos, porque ninguém é bobo, está com a água. Então, quer dizer, está escravizando, por isso, o bairro deles, Liberdade. Quer dizer, eles estão reprimindo, eles estão suprindo tudo para eles, o direito do brasileiro, como emprego, escola, diversão, a religião, etc., como eu já falei nos tempos passados, nos dias passados. Então, quer dizer, as pessoas têm que tomar um pouquinho de vergonha na cara e ir fazer o que eles querem no país deles. Porque eu acho ridículo eles virem aqui e ficar colocando bairro de liberdade, de não sei o quê, intitulando espaços de japonês, de chinês. Poxa vida, aqui é Brasil, eles não permitem isso lá, por que eles vêm fazer aqui? Deveriam, eles são tão moralistas, são tão cheios de morais, por que eles vêm fazer isso aqui, sabendo que eles estão errados, não é verdade? Se toca, né? E aí eu quero falar um outro fato assim que eu achei de extrema gravidade, é as imigrações. O primeiro lugar aqui, o maior país, a maior nação que está com um certo limite de imigrantes, em primeiro lugar está os Estados Unidos, em segundo está o Brasil, que está com o maior número de imigrantes, e em 2018, a nação brasileira reconhece um total de 1.086 pessoas de diversas nações. Existe no Brasil 11.231.000 refugiados reconhecidos. E isso que são reconhecidos, né? Os que são mais certinhos. O Brasil reconhece isso, 11.231.000. Os imigrantes representam aqui no Brasil 80%. Quer dizer que são 100% o total, 80% são só os que vêm fazer baderna aqui no Brasil. Porque a minha tese qual que é? Vamos para o Brasil, porque lá a gente faz isso, a gente faz aquilo, e não tem punição nenhuma. A gente vai para a mídia, a gente vai para a novela, a gente vai para a revista, segundos. a gente vai para o jornal, e não sei o quê, e não sei o quê. Então, a gente pode ir lá e fazer o que a gente quiser. E o país mais potente do mundo, como a gente sabe, é a China. A Venezuela é o país mais violento do mundo, e eles estão aqui no Brasil fazendo festa.
Quer queira, quer não queira, a gente tem que reconhecer isso. E aqui o apóstolo São Paulo dizia, ele usava o livro e a espada, e a missão dele era cumprir as leis. Então, o Brasil aqui, o governo está muito fraco. E é só isso. Muito obrigada. Por enquanto. Obrigada, senhora Aparecida. Agora o senhor Carlos Rocha. Bom, boa tarde a todos. Aqui quem fala é Carlos Rocha. Eu sou detetive, perito extrajudicial, presidente do Fórum de Itapecerica da Serra, presidente do Fórum de Bertioga e sou membro da comissão da OAB em relação com a Câmara Municipal de São Paulo e também presidente da Rede Cidadania. Hoje eu vou falar aqui com vocês a respeito de um inquérito civil que está instaurado pelo Ministério Público de Bertioga, referente à linha 930, que vai sentido Guarujá e retorna como Bertioga. A referida linha é da empresa MTU, contratada pelo Estado, e ela transporta 104 pessoas numa rodovia estadual, percorrendo cerca de 90 a 100 km por hora, atingindo ainda, ultrapassando o limite máximo de pessoas permitidas dentro do veículo, sem cinto de segurança, e tem poucos carros para transportar mais de 60 mil pessoas que moram no município de Bertioga. A passagem é diferente daqui de São Paulo, é 10h50, 1 hora de espera da referida linha chegar, se ela não chegar cheia, você espera 2, e em tempos de férias, a pessoa que caminha por Bertioga e vai sentido Guarujá de transporte público, aguarda 6 horas para chegar até no Guarujá. O que eu quero chegar com esse assunto? Quero deixar claro que está sendo um tipo de serviço imoral, está sendo um tipo de serviço constrangedor, e as pessoas já não aguentam mais essa má prestação de serviço. Já foi questionado ao Ministério Público de Bertioga, a promotoria acatou a denúncia e ela pergunta, através de ofício, à empresa MTU se houve melhorias no transporte público de Bertioga. Mas não houve melhorias, houve pioras. E nessa, a Rede Cidadania, o Fórum de Bertioga e a Delegacia dos Detetives e Peritos de voluntários da empresa Car Rocha solicita a condenação à empresa MTU, o bloqueio de bens dos proprietários da referida empresa e pela má prestação de serviço requer-se também a rescisão de contrato com a referida empresa. Vale ressaltar que todos os cidadãos que utilizam essa linha de ônibus estão clamando pela sua saída, clamando pela condenação à empresa licitada. Além do bloqueio de bens, também vale deixar claro para os cidadãos que também não sabem dos seus direitos, que a partir da instauração de inquérito civil do Ministério Público de Bertioga, eu oriento a cada um ligar na MTU, fazer um registro de reclamação da má prestação do serviço, da qualidade, que não tem nenhuma qualidade ali, do vício de qualidade e também de não produzir mais linhas de ônibus, assim como solicitado no abaixo-assinado. Parabenizo ao cidadão Carlos Santos, que nosso amigo, nosso colega e nosso ativista social está percorrendo aí os 2 municípios para buscar melhorias. E nessa, como prometido, a nossa equipe ficou de marcar a reunião com o deputado Cauê Macris, presidente dessa Casa Legislativa, para tratar sobre o referido assunto. Já foi tratado, já foi encaminhado, até mesmo o governador já se pronunciou a respeito. Agora nós queremos que surte o efeito. E eu aproveito o ensejo também para poder manifestar em desfavor ao prefeito de Itapecerica da Serra. Ontem eu encaminhei 10 ofícios ao promotor de Itapecerica da Serra, o procurador-geral do Ministério Público, para que adote providências de instaurar inquérito civil em desfavor à prefeitura, que não atende os ofícios, não atende a comunidade. O vice-prefeito, o professor Paulinho, esteve na última reunião do fórum e eu deixei claro que o prefeito, o vice-prefeito, qualquer autoridade ali presente no fórum de Itapecerica é bem-vindo à mesa, mas vai receber a comunidade e a sociedade de forma legal. Vai receber denúncia, vai responder denúncia e vai adotar providência. Porque se não anotar,
vai se omitir. E se omitir, é omissão. E a omissão é penalmente relevante. Então, e também aproveito o ensejo, um grande momento para manifestar a respeito do nosso colega Vampiro, que está proibido de entrar na Câmara Municipal. E eu aproveito para falar enquanto cidadão comum, Rede Cidadania, que eu não posso ainda falar em nome da Câmara, porque a gente ainda não tem o termo de cooperação assinado pelo presidente Tuma. Então, eu quero deixar o meu apoio a Vossa Senhoria e que você possa entrar na Câmara o quanto antes, porque eu estava acompanhando, eu vi que os GCMs não deixam você entrar, e não pode proibir nenhum cidadão de entrar dentro de um espaço público. Então, diante disso, enquanto rede e enquanto cidadão, também requeiro ao Ministério Público do Estado de São Paulo que adote as providências, né, de aplicabilidade da lei penal àqueles que infringem a lei, que não deixam o cidadão entrar dentro da Câmara. Isso é crime, e quem comete crime tem que ser punido. Tanto a presidência da Câmara, que proibiu, através de sessão, através de gravação e assinatura, o nosso amigo Vampiro entrar na Câmara, quanto os GCMs também, que proíbem e cometem crime junto com quem autoriza a cometer o crime, a consumar esse crime. Isso não pode ser autorizado por ninguém, isso é uma ilicitude e tem que ser adotadas as providências. Meus sinceros apoios, muito obrigado e até a próxima. Obrigada, senhor Carlos. Agora o senhor Luiz Simões. Saudações a todos os amigos da mesa, Andréia, os queridos amigos, João, o Vampiro da Zona Leste. Enfim, aqui hoje, amigos, estamos para manifestar simplesmente o direito do cidadão brasileiro, paulistano, o cidadão de bem, que muitas vezes é prejudicado por leis que favorecem muito mais os interesses da alta sociedade, os interesses corporativistas. Como esse amigo que acabou de nos falar aqui, né, sobre Itapecerica, sobre a não entrada do Vampiro ali na Câmara Municipal, todas essas ações, né, permitidas pelo chefe do Legislativo Municipal, tudo isso o povo está vendo, tudo isso está sendo contabilizado, tudo isso está sendo analisado, porque a intenção deles é que daqui a alguns momentos, eles e a turma deles, a companheirada deles, possam tomar posse do comando administrativo da Câmara Municipal, levando assim, em direção oposta e contrária das ansiedades e necessidades do povo, toda a governabilidade, toda a ação na qual o Legislativo Municipal, seja ele também aqui o estadual, tenha que fazer em favor do povo, tenha que fazer em prol do necessitado. E isso é ignorado, isso é deixado de lado por causa de interesses que não expressam a vontade do povo, não expressam a necessidade do povo, seja no transporte, seja no ensino, seja na seguridade, porque o que vemos hoje, a reforma da Previdência, é um grande crime praticado pela União, pelo Estado e pelo município contra os direitos de aposentadoria, os direitos trabalhistas, o direito previdenciário de cada cidadão. E isso é crime. Quando você retira de alguém pobre, quando você retira de alguém necessitado, pensionista, aposentado, você retira do pobre. Em Tiago 1:27 está escrito que a religião pura e imaculada para com Deus é ajudar, socorrer as viúvas e os órfãos em todas as suas necessidades, separar-se da corrupção deste mundo, que é a corrupção visível na política, seguir a paz. Ou seja, você não ser um odioso, um governador ou um presidente ou um vereador odioso, partidário, que provoque guerra. Porque o reino de Salomão foi abençoado com sabedoria, mas teve paz. Por que que ele foi próspero? Por causa da paz. E hoje o nosso Brasil não está sendo próspero porque simplesmente um homem partidário, um homem odioso, com toda a sua companheirada, faz guerra contra o cidadão, guerra contra a viúva necessitada, guerra contra o órfão necessitado.
que é onde tocaram, feriram os direitos do órfão e da viúva. Pesquise, brasileiro, você, sem religião e sem interesse nenhum na instituição política, do jeito que está hoje corrupta, sem interesse em manter a religiosidade, procure em Isaías 10. Ai daquele governante que faz leis que prejudica o órfão e a viúva. Olha lá, pesquisa lá, Isaías 10. Então, hoje, se os nossos governantes fizessem leis justas, leis que dignificam a justiça verdadeira, na qual deveria ter um governante, que em Provérbios fala, quando o justo governa, o povo se alegra. Então, quando o injusto, o corrupto, o odioso, o intolerante governa, o povo fica triste, o povo fica desanimado. Não adianta viajar para a Arábia Saudita, Japão, e implorar para fazer negócios com o Brasil, que eles não vão fazer. Eles não vão fazer. Eles não têm interesse. Nós despencamos da 170ª posição de interesse de negócios de qualquer país com o Brasil. Nenhum país está interessado em fazer negócios com o Brasil. E nós somos o celeiro do mundo, nós somos o solo que tudo planta, tudo se floresce, tudo cresce aqui. Nós somos a maior reserva de minério mundial, a maior reserva de biodiversidade, seja o Pantanal, os lençóis freáticos do Amazonas, o lençol freático do Rio Guarani. Então, nós temos a maioria da água potável que tem hoje no planeta, a maior reserva de nióbio, a maior reserva de metais. Então, só que o brasileiro, infelizmente, dá lugar para governantes injustos, pessoas corporativistas comandarem os nossos bens, o bem que pertence a cada cidadão que é proprietário da terra que você habita. E não os estrangeiros têm que ser cidadão aqui, porque o cidadão brasileiro está sendo desprezado, está sendo, como falaram aqui a nobre amiga, sobre a China e o Japão, eles estão querendo dominar e expulsar os cidadãos. Os nativos brasileiros estão sendo colocados para segundo, terceiro, quarto plano, e os estrangeiros, os corporativistas, o corporativismo está sendo cultuado, está sendo adorado, está sendo venerado junto com o dinheiro deles. Mas o dinheiro deles, o papel, o petróleo deles, que eles roubaram da gente, eles não vão, quando passarem fome, eles não vão poder beber o petróleo, eles não vão poder comer a nota de $100, porque não alimenta. Eles vão ter que vir aqui no Brasil precisar da nossa soja, da nossa banana, do nosso alface, de todas as nossas frutas, porque nós somos um país rico e gigante pela própria natureza. És belo, impávido colosso. Eu agradeço a Deus por vocês, brasileiros, terem acesso agora a verdades que antes não tinham acesso. Deus abençoe o Brasil. Jesus te ama. Valeu. Obrigado. Obrigada, senhor Luiz. Lembro que você também pode participar da Assembleia Popular. Compareça às quartas-feiras no auditório Franco Montoro. Início meio-dia. E agora, o senhor Ivonildo Vieira. Bom dia a todos. Aqui estão os parlamentares. Eu, como faço assim há 10 anos, eu venho aqui defender a única verdade, a palavra de Deus. E eu vou ler aqui o trecho de Isaías, capítulo 64, a última oração do profeta. Se fendesse os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem na tua presença, quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram na tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus, além de ti, que trabalha para os que nele esperam. Sai aos encontros daqueles que com alegria praticam a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos, e eis que te iraste, porque pecamos por muito tempo, temos pecado e havemos de
ser salvos, eu quero, pela misericórdia de Deus, agradecer ao nosso Deus. Vivemos situações difíceis, momentos difíceis, cada um luta como pode para defender o que é justo, o que é correto. Eu tenho certeza que os nobres amigos que aqui vieram, ninguém vem defender de que causa injusta, são causas justas, são causas que realmente precisam ser resolvidas, precisam ser solucionadas. E pode ter certeza que do alto, Deus ouve e vê, e coloca anjos ali anotando cada um que está aqui falando, clamando, pedindo pelo mais humilde, pelo mais pobre, pelo mais simples, porque esse é o nosso Deus, e não há outro Deus além de ti. Mas uma coisa eu garanto para vocês, eu tenho certeza absoluta, que aqueles que detêm o poder, aqueles que estão no poder, de uma forma democrática, ali foram colocados, quando muitos, quando entram no poder, ou se tomam posse do poder, eles se ensoberbecem, esquecem daqueles que votaram para eles. Mas pode ter certeza que Deus não se esquece, e Deus se ira, e Deus está irado com a nação brasileira, porque muitos políticos que aí estão fazendo leis em seu bel prazer, se fazem como o próprio Deus, se fazem de Deus, achando que não haverá punição de Deus. Olha, nós pecamos contra Deus. E quando vocês, que têm autoridade, podem fazer o bem e não faz, podem ter certeza, diante dos homens vocês podem ser aplaudidos, diante do sistema mundial vocês podem ser aplaudidos, mas quando chegar diante de Deus, não haverá aplausos, não haverá honraria. Será que vocês estão salvos? Olha, não pense que a Bíblia não está se cumprindo, não. Vocês que detêm o poder, está se cumprindo e vai se cumprir, item por item, de Gênesis a Apocalipse, está se cumprindo. Não brinque de Deus, vocês não são deuses, deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores, vereadores, prefeitos, vocês não são deuses, só há um Deus, e Deus está irado com esta nação. Estão brincando com as crianças, com as famílias, com os pobres, com os humildes. Vocês não são deuses. E eu não quero estar no lugar de vocês que fazem injustiça para com o mais pobre. A palavra de Deus vai se cumprir. Eu não quero estar no lugar de vocês quando estiver diante do grande Deus e quando for julgado o que você fez ou deixou de fazer, ou por corrupção, ou por interesse próprio. Eu não quero estar no lugar de vocês. Qual anjo vai vir te buscar a tua alma? Qual anjo? Não brinque de Deus. Vocês não são Deus. Honre a Deus, porque Deus do céu está olhando todos os mais humildes, os mais pobres, os mais simples. Honre a Deus. Faça uma aliança com Deus, porque vais prestar conta da tua alma. Estão tentando de toda forma desfazer, relativizar a palavra de Deus. Olha, a palavra de Deus vai se cumprir e está se cumprindo. Não brinque de deuses. Eu quero agradecer aqui ao meu Deus. E estou fazendo isso há 10 anos porque não foi o homem, não foi o deputado, não foi o juiz, não foi o vereador, não foi o prefeito, que quando minha filha morreu, no dia 12 de junho de 1999, não foi ninguém. Nenhum deles estava lá. Nem o dinheiro deles podia ressuscitar minha filha. Mas sabe quem foi? O meu Jesus. Quando eu clamei, o meu Jesus, falei, Senhor, a minha filha está morta. Eu quero minha filha de volta. E ele ressuscitou a minha filha. Por isso, honra e glória ao Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Obrigada, senhor Ivonildo. Agora o senhor Manuel Cruz Carlos Vieira. Em primeiro lugar, eu quero agradecer meu Pai Deus, nosso Pai Deus, por mais essa grande oportunidade que Ele está me dando
já deu para os demais que falaram antes de mim, e agora é a minha vez. Também em nome da doutora Andréia, apresentadora desse programa, que as demais apresentadoras de todo o Brasil se sintam cumprimentadas, em nome dos deputados desta casa, que os demais deputados de todo o nosso país se sintam cumprimentados. E quero também dizer que vou começar a falar exatamente sobre um projeto que eu não vejo ninguém se manifestar a favor e nem contra. E precisamos levar esse projeto em frente. Qual é o projeto? É o projeto de exatamente que faça com que aconteça o que aconteceu quando eu estava de vereador. Durante o meu tempo de vereador nesta cidade, não foi fechada nenhuma igreja, nenhuma creche, nenhuma escola, nenhuma unidade básica de saúde. E o meu projeto tem como objetivo, a partir do momento que seja aprovado, transformado em lei, que nenhuma igreja seja fechada, a não ser pelo seguinte motivo. Primeiro, possibilidade do prédio desabar por cima das pessoas. E segundo, o pastor, ou o padre, ou o bispo, ou o apóstolo, ou a pastora que seja, tenha feito campanha exclusivamente para pessoas, para um candidato exclusivo. Por quê? Porque isso aí é exatamente discriminação. É discriminação. Por quê? Porque candidato nenhum é de padre nenhum, e também não é de pastor nenhum, e eu, como pastor e ex-vereador dessa capital, tenho autonomia para falar e conhecimento de causa, tanto da lei de Deus, como da lei do homem, como ele diz, que guardar em primeiro lugar a vossa lei e segundo a lei do homem. E o pastor e o padre, que faz campanha dentro da igreja e obriga as suas ovelhas a votar em fulano de tal, ele está discriminando, ele está desobedecendo tanto a lei de Deus como a lei do homem. Por vários motivos. Um deles é que o pastor, o padre, o levantado por Deus, a missão dele é orientar o rebanho, é corrigir o rebanho, é corrigir as ovelhas, e não obrigar a votar em quem quer que seja. Ele pode escolher alguém para ele votar exclusivo, mas fazer com que as ovelhas votem fulano, isso é uma imbecilidade. É antibíblico e anti a Constituição Federal, anti-Código Penal, Código Civil, e eu conheço muito bem, que estudei Direito também pela Unip. Por quê? Porque quem sustenta o parlamentar não é a igreja, é a nação inteira. Então, a partir do momento que o pastor, ou o padre, ou o apóstolo, ou a pastora obriga o missionário a votar em alguém, esse alguém pode ser um imbecil, pode ser inútil, que é o que mais tem acontecido. O que tem de pessoas que é eleito, aprovado por pessoas como padres, pastores e apóstolos, e não só depois desaparece nos escândalos, como também são parasitas nos parlamentos. Eles não fazem outra coisa a não ser favor para a igreja. E quem foi que disse, aonde que está escrito, que para uma pessoa fazer favor, precisa custar rios de dinheiro para os cofres públicos? Como um vereador simples custa em torno de R$1 milhão. Um deputado estadual custa em torno de 2 milhões, 3 milhões. Um deputado federal custa em torno de 10 milhões ou mais. Então, nesse caso, não for comprovado que a pessoa foi eleita, porque o padre, o pastores, o apóstolo, obrigou os membros da igreja a votar nele, não só tem que ser cassado todos os benefícios do eleito, como também tem que ser fechada essa igreja. Por quê? Porque ela simplesmente foi inútil, foi exatamente individualista. E não é isso que Deus quer.
Por isso, esse projeto tem como objetivo que a igreja só pode ser fechada se o prédio tiver risco de desabar ou os seus administradores apoiar alguém em campanha, dentro da igreja obrigando. Qual é o dever do pastor e do padre? É chamar todos os candidatos que chegar na porta da igreja, mandar entrar, levar no altar e apresentar para as ovelhas: fulano, esse é imbecil, esse é incompetente, esse está envolvido na Lava Jato, esse é ladrão, esse é corrupto, esse é honesto, de todos eles eu vou votar em fulano de tal, eu particularmente. Mas vocês votem em quem vocês achar que é menos ruim para o nosso país. Por quê? Porque ele não é candidato da igreja, ele é candidato da nação, pois até a própria igreja é sustentada pelos seus membros. Então, quem quer que seja, para eleger alguém, se esse alguém não vai ser sustentado pela igreja. Então, veja bem. E outro também, sobre a reforma tributária. Nós temos que trabalhar incansavelmente para que seja aprovada a reforma tributária e também para que continuemos firmes, para que ainda inclua na Previdência, que a aposentadoria seja no menos de R$5.000 e que o salário, o piso salarial de motorista, de GCM, professores e policiais, seja a partir de R$7.000 e que tudo que for tirado das pessoas, através de roubo e assalto e furto, que a pessoa só pegue um BO e a nota fiscal e vá em qualquer agência bancária e pegue o seu dinheiro de volta imediato. Isto é de extrema importância. Que Deus abençoe a tudo e a todo. Pastor Manuel Cruz, muito obrigado. Um abraço. Obrigada, senhor Manuel. Agora a senhora Evani de Almeida Pereira, desculpa. Senhoras e senhores, bom dia. Senhora jornalista, bom dia. Autoridades civis, militares e eclesiásticas, bom dia. Deus garantiu a passagem, por isso estamos aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. O imperador Carlos V, I de Espanha e V de Alemanha, costumava dizer que 2 comandantes afundam um navio. Parece que algumas pessoas chegam à esfera de poder neste país e esquecem essa lição básica. Cada hora fala uma coisa, pede para anular outra, diz que não falou, e no mundo digital fica tão difícil, as informações vão tão rápidas. Mas o que é que eu vim fazer aqui hoje? Em primeiro lugar, continuo incomodando o senhor governador João Dória. Esse logotipo das novas viaturas da Polícia Militar me provocam arrepio. Parece que qualquer empresa de segurança, parece com táxi, conforme o lugar, repito, conforme o lugar onde você está e o horário, dá medo. Por outro lado, não é pintura, é adesivo, pode ser clonado. Segurança é coisa séria. Outra coisa, a partir das 2h30, 3 horas da tarde, a cavalaria sai do Parque da Água Branca, a polícia montada com os cavalos, enfrentam aquele trânsito e vão até a Lapa. É terrível, tanto para os senhores policiais como para os animais. Gente, a Lapa não é só um bairro, é quase uma cidade. Lá no livro de Eclesiastes, o rei Salomão, sábio, o rei Salomão já dizia: o que sucede ao filho dos animais também sucede ao filho dos humanos. Então, vamos preservar os animais, né? Nesse trânsito, andando ali no asfalto, com esse calor, assim não dá. O que sucede ao filho dos animais também sucede ao filho dos humanos. Parece incrível. 200 milhas, lutamos tanto pela proteção neste país. 8.511.000 quilômetros quadrados tem o Brasil. 2 meses, o óleo invadindo o Brasil,
E ninguém faz nada. Ah, estão fazendo, estão. Aonde está o Exército, a Marinha, a Aeronáutica deste país? Segurança nacional é coisa séria. Em qualquer país do mundo, isto seria considerado bioterrorismo. E disse o senhor general Heleno Nunes, a quem tive o prazer de conhecer desde que era major, entende? Por favor, já pensou o estrago para os animais, para os rios, os nossos oceanos, as populações ribeirinhas, para o Brasil? Só Deus sabe o número dessa catástrofe. O Brasil parece que está no meio de uma guerra, que não pediu para entrar. Bom, mas deixa eu continuar incomodando os locais. Precisamos urgentemente de uma escada rolante no terminal de trem da CPTM da Lapa. É próximo ao terminal de ônibus. É próximo a uma clínica de reabilitação física e não há uma escada rolante. O paciente tem que avançar 2, 3 estações para depois voltar do outro lado da rampa. Precisamos de uma escada rolante lá no terminal de trem, no município de São Caetano, no ABC. Um município que tem até a Praça da Bíblia, é tão bonito, você chega lá, tá, não temas. O município de São Caetano, por exemplo, sempre investiu na educação, no esporte, na cultura, no turismo e no lazer. Mas o deputado Tiago Auríquio nem me deu um retorno, passei lá no gabinete a semana passada, mas não retornou. Precisamos de uma escada eletrônica no terminal de trem, lá em São Caetano. A população idosa é grande. O que mais eu vim fazer aqui? Aquela praça, no final, lá na Lapa, no final da Rua Albion, próxima à Rua Correntes, tem uma placa, Praça Isis de Oliveira, que me chama a atenção. Se um dia eu não puder mais falar, vocês falarão por mim. Abaixo de Deus, Brasil acima de tudo. Não vamos descansar. Mais de 15 crianças estão morrendo por dia neste país. Pensem nisso. O que sucede ao filho dos animais também sucede ao filho dos humanos. Muito obrigado por este espaço, deputado Enio Tato, e todos aqueles que aqui têm comparecido ao longo de todos esses anos, aos senhores deputados e deputadas que mantêm este espaço. Muito obrigado, que o bom Deus os abençoe e a mim não desampare nunca. Fiquem com Deus. Obrigada. Obrigada, senhora Evani. Agora o senhor João Sebastião Ferreira. Falar, depois da oradora que me antecedeu, neste augusto plenário, relembro o compromisso que gerou no deputado Enio Tato em criar esse programa. Me permita parabenizar essa jovem linda que gentilmente coordena este programa. Mas em minha existência, o que eu pude raspar da sabedoria humana, eu me sinto agora, nesse instante, procurar ensaiar em algumas respostas. Tantas tramas contra a humanidade, contra as manobras, contra as mentiras, impõe na cabeça do ser humano. Faz com que o ser humano crie pateticamente uma palavra na aresta do varal da sua imaginação. Deus, Deus. Não permitem em que o ser humano senta e busca Ele, encontra com Ele,
para perceber a grandeza de uma energia que nos cesseia, que nos mantém aqui. Ainda esta noite, a imprensa do mundo está sabendo de uma porca manobra que houve no Rio de Janeiro para assassinar uma vereadora em que eu estudei com ela na Europa. Os assassinos só chegaram ao poder graças à ausência de conhecimento do povo brasileiro. O desinteresse do povo em participar da vida política. Fala assim, progresso, um progresso. Mas ninguém segue. Ninguém segue. Um brilhante exemplo de uma pessoa que evita citar meu nome, mas eu também não preciso dele. Mas eu honro, sinto honrado de ser um ser humano semelhante a ele, que é o pastor Manuel Cruz, que vem aqui, omite meu nome, mas diz algumas verdades. É o salário. Ninguém fala em salário. Como é que o ser humano pode viver sem salário? Reflitem comigo. Esquece um pouco do que está implantado na sua imaginação. Que diabo de Deus é este que permite que seu filho não possa comer aquela lavagem que o gato do seu patrão come? Um país que policiais estão suicidando pela miséria. Mas você não é induzido a imaginar, a pensar, a encontrar com você mesmo, a participar da vida política. Foi aí que o ilustre deputado Enio Tato criou esse programa. Mas, lamentavelmente, inocentemente, alguém se usa esta tribuna para rotar as mentiras patéticas em que o sistema capitalista cria. Nada contra o sistema capitalista, que ele é muito mais bonito. Mas a ganância do homem destrói ele. Por quê? Temos que testemunhar. Um de nós deitado na calçada, sem comer, vendo nossos jovens vendendo bala nos faróis. Porque se for trabalhar, tem que pagar para trabalhar. Por que eles, os inimigos tocados do povo, têm que ganhar 100, 200, 300, 400 vezes acima de um homem que trabalha? Mais do que um homem de unha suja, irmãos calosos. É o primeiro religioso que eu vejo preocupar com a dignidade do homem, é o pastor Manuel Cruz. Mesmo ele se sentindo envergonhado de falar o meu nome. Mesmo ele se sentindo envergonhado. Mas é o primeiro religioso que, se existe Deus, se aproxima de Deus. Porque se prestar atenção nos outros sacerdotes, nos padres, Deus não passa de um grande filho da fruta. Quase que eu ganhei o nome e falei uma palavra que escreve com P, U e T-A. Mas eu tenho que ensaiar 30 segundos. a minha indignação, que aprendi a imaginar, aprendi a pensar, aprendi a buscar eu me encontro comigo. Não consigo ser aquele pateta fabricado pela ganância de lucros. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, senhor João. Terminamos aqui mais um Assembleia Popular. Para assistir o programa de hoje e de outras semanas, basta acessar o nosso canal no YouTube. Se você quiser participar,
Nossas gravações são às quartas-feiras, no Auditório Franco Montoro, a partir do meio-dia. Peço somente que cheguem 30 minutos antes. Obrigada e até a próxima.